Você está assumindo uma equipe no Campeonato Brasileiro no meio de uma temporada. Qual seria a sua atitude? Você tentaria, desde o primeiro treinamento, o encaixe das suas ideias? Principalmente porque eu conhecia a história dos dois bem novinho, né? Dentro do São Paulo, de como é que o São Paulo imaginava os dois. Então, realmente, com essa cena, eu fiquei bastante emocionado. E quando acaba o jogo, o Muricy me chama e fala assim, exatamente isso que um treinador do São Paulo tem que fazer. Tinha a chance de empatar o jogo. Será que se o Alex tivesse permanecido no Sub-20 do São Paulo, aquele plano do Muricy Ramalho de formar um treinador para o São Paulo não estaria finalizado com o Alex fazendo a transição? Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no Bola da Vez. O Alex, que participou ontem do Bola da Vez, bateu um papo aqui bem legal com o André Plihal, André Kfouri, Fernando Praz, falando aí da época que ele trabalhou no São Paulo com o time Sub-20, chegou à final da Copa São Paulo. Falou um pouco também ali do Beraldo, Pablo Maia, que estão na seleção brasileira. Beraldo ontem foi titular. O Beraldo aí, jogador do São Paulo, né, que tem torcedor São Paulino, sente aí muita saudade, né, do Beraldo, joga muita bola. Vamos ver aqui esse bate-papo bem legal, né, do Alex com o pessoal da ESPN Brasil. Deixar os créditos aqui na descrição. Torcedor tricolor, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Quando você vê uma fotografia da seleção brasileira principal treinando com dois meninos, ainda meninos, que há menos de 3 anos estavam com você no Sub-20 do São Paulo, essa fotografia no caso, Pablo Maia e Beraldo, o que você sente? Você vai lembrar, no dia da convocação, eu te liguei, você me ligou, e eu falei que eu achava que poucas coisas me emocionariam mais no futebol depois de tanto tempo. Talvez se o meu filho se tornar jogador de futebol, talvez eu me emocione assim. Mas no dia que sai a convocação e eu vejo o Pablo e o Beraldo, tudo aquilo que a gente viveu no São Paulo, porque eu vivi com eles 2 anos, é óbvio que cada um tem uma historinha diferente dentro do clube, mas vê-los na convocação, vê-los numa condição aí de estar brigando nas eliminatórias, com um treinador que conhece bem eles, né? Porque esteve ali com os dois durante alguns meses, realmente eu fiquei bastante emocionado, principalmente porque eu conhecia a história dos dois bem novinho, né? Dentro do São Paulo, de como é que o São Paulo imaginava os dois. Então, realmente, com essa cena, eu fiquei bastante emocionado. Eu lembro de outra história sua com um jogador que teve um momento bem importante e aconteceu isso muito jovem. Ele já até retornou para o futebol brasileiro, está no Fluminense agora, o Marquinhos. Sim. Quando ele foi para o Arsenal, ele trabalhou rapidamente com você, 3 subiu vezes. Com o Crespo. Isso. Na Libertadores teve algum destaque? Já no primeiro jogo, né? Sim, contra o Racing em Avejaneda. Isso. E pouco tempo depois foi para a Inglaterra, depois rodou na Europa, acabou voltando para o Brasil. Mas era muito difícil você lidar com expectativas frustradas dos outros jogadores que atuaram ao lado do Marquinhos. Sim. No Sub-20, vendo o cara no Arsenal. Entender que eles caminharam junto, porque o São Paulo e a maioria dos clubes hoje tem uma característica que o jogador chega criancinha, ali com 12, 13 anos, e eles começam a crescer juntos. E aí, de repente, um dá um passo maior, que nessa geração, Marquinhos é 2003, ele deu o passo, né? Uhum. Ele era primeiro ano de Sub-20, ele sobe com o Crespo, faz o gol, joga poucos meses e vai embora para a Inglaterra. Atrás dele ficaram jogadores, né? E eu lembro quando eu chego no São Paulo, muito se falava a respeito do Marquinhos e do Maioli. Sim. É uma dupla que fazia gol no Sub-11, no Sub-12, no Sub-13, e o Maioli teve lesões no joelho, atrapalharam a carreira dele para ter uma sequência. E aí, de repente, olhar para isso é difícil, porque eu tinha que lidar com o Maioli e explicar para o Maioli que a carreira do Marquinhos era a carreira do Marquinhos e que a gente tinha que tratar da dele. Ele conseguiu se recuperar, jogou um bom período ali comigo, fez uma boa Taça São Paulo, hoje está no Chipre, se eu não estou enganado. Então, seguiu a carreira dele e vai contar a historinha dele, mas lidar com isso no dia a dia, realmente nesse período de transição é complicado. Você sabe quem é o treinador do Sub-17 do Flamengo? Sub-17 do Flamengo é o Felipe. Uhum. Felipe Luiz vai participar do Bola da Vez, gravou uma pergunta para você. Sim. Ele é teu admirador, confesso. Opa, e legal. Vai, inclusive, começar a participação dizendo isso. Em outras palavras, ainda mais carinhosas. Não é isso, Felipe? Ídolo sagrado. É o que você é, ídolo sagrado. Primeiramente, obrigado por tudo. Por tudo que você fez pelo nosso futebol,
por tudo que você fez por mim. Você não tem ideia de como você me fez feliz, de como eu vibrei os teus gols e principalmente aquele gol contra a Argentina. Você não tem noção de quanto você me fez feliz. Então, primeiro, eu estou passando aqui para te agradecer, de coração. A minha pergunta para você é o seguinte, qual foi a tua maior dificuldade quando você começou a ser treinador de futebol? Tem que aprender dos melhores. Alex, novamente, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo por tudo. Beijo. Acho que dá treino. Dar treino foi o mais complicado. Tanto que eu vou atrás de um auxiliar mais velho, que tinha e tem uma experiência muito maior do que a minha, que tinha o PC de Oliveira, que tinha e tem muito conhecimento a respeito de futebol, e uma das coisas que eu queria me utilizar eram de situações de futsal. Então, conversava muito com o PC até nós entrarmos num acordo. E eu lembro da minha primeira reunião de comissão técnica no São Paulo, que era o seguinte, eu falei, olha, o juvenil da história aqui sou eu, o preparador físico, que era o Caco, há muito tempo preparador físico, está no México hoje com o Jardine, o João Paulo, que era o supervisor, muito tempo de São Paulo, o Josival, que era o preparador de goleiro, muito tempo de preparação de goleiro, o PC já tinha tido a experiência dele na quadra e no campo, e eu era o juvenil. Falei, então vocês vão ter que me ajudar a controlar as coisas que eu aprendi na sala de aula, mas que agora a gente tem que praticar, né? Tamanho do campo, intervenções do treino, como lidar com o jogador individualmente, que tipo de discurso eu vou ter, que hora eu subo o tom, que hora eu baixo o tom. Então, vocês vão ter liberdade total comigo, para se vocês perceberem algo que de repente sai um pouquinho do trilho, que vocês me chamem a atenção. E ao mesmo tempo, o Biasotto, que era e ainda é o coordenador do São Paulo, mais o Muricy, eu falei, olha, vocês com a vivência que vocês têm, tudo aquilo que vocês estão enxergando em termos de treino, porque a minha preocupação maior era que o que eu treinasse eu pudesse levar para o jogo, porque de nada adianta treinar e não acontecer no jogo, né? Então eu preciso que vocês me chamem essa atenção. E a outra coisa que eu fiz questão de fazer no São Paulo, eu morava dentro do São Paulo, então eu fiz questão de pedir para que todos os treinadores das categorias do 17 para baixo, que eles tinham total liberdade comigo para me dar qualquer tipo de toque para que a gente trocasse ideia. E eu ali na ânsia de aprender no dia a dia, talvez tenha sido a maior dificuldade, mas que com o tempo, com a prática, a coisa vai acontecer. É coisa de abnegado mesmo, Xará. Claro porque que é, obsessivo. Família do Alex, ultra unida, depois de muito tempo você conseguiu ali 5, 6 anos ficar junto, largar, entre aspas, tudo para ficar 2 anos enfurnado em Cotia. A gente vê de vez em quando, Alex, na Itália, principalmente no caso de ex-jogadores mais famosos, que completam o curso da Federação Italiana, eles têm que escrever uma tese, né? É mais ou menos uma apresentação do que é o futebol deles, como eles enxergam, o que eles gostariam de fazer com os seus times se tivessem todas as condições, né? Esse final é importante. Sim. Se tivessem todas as condições. No mundo ideal, né? Então, é uma coisa que é bonita de ver, legal de ler. Eu lembro de ter lido a tese do Pirlo, por exemplo, é incrível e tal. Mas a carreira a prática é outra coisa. Absolutamente nenhuma crítica, né? Mas é difícil. Vou te mandar a minha. Então, é diferente. Eu sei que você tem uma também. Eu queria saber como é viver essa distância. Porque é claro que todo treinador, recém-formado ou não, tem as suas preferências e a sua decisão sobre como vai atuar meu time, né? Sim. Mas aí você vai para um lugar onde o elenco não te oferece uma série de coisas. Sim. E você sabe que você não vai ter tempo para reformular completamente esse elenco. Talvez você não consiga nem ficar 6 meses ali. Sim. Então, esse dilema é um dos piores, talvez. É uma das coisas mais complexas que você precisa administrar. Eu acho assim, o principal para mim que eu aprendi nesses 2 anos e meio como treinador é discurso versus ação. Então, quando eu vou para São Paulo, o discurso do Muricy e do Biasotto, tudo aquilo que nós conversamos antes de eu dar o primeiro treino, eles cumpriram. E eu tinha que fazer das tripas coração para, do meu lado, tentar cumprir, e eu acredito que eu cumpri. Então, qual era o pedido do Muricy naquele momento? Que a meninada melhorasse tecnicamente e eu, pelo meu passado como atleta de bom nível, tentasse mostrar para eles no comportamento, que tipo de comportamento um jogador teria que ter para jogar num clube do tamanho de São Paulo.
Então existia uma situação que é o seguinte, o São Paulo não pode jogar atrás, o São Paulo tem que ser propositivo. Aonde? Em qualquer lugar. Esse era um pedido do clube. Para jogar no São Paulo tem que ser propositivo. Então assim, eu lembro de um jogo, São Paulo e Corinthians em Cotia, eu perco o Pedrinho, que era o meu camisa 10, expulso, num ato de mau comportamento. E eu lembro que estava toda a cúpula do São Paulo assistindo o jogo. Então, quando eu saio para o intervalo, eu saio conversando com o João e falei assim, a minha substituição é pôr um atacante. Ele falou, você está louco? Não acabou? Eu falei, eu vou pôr um atacante. Então, eu faço uma substituição, chamo o Beraldo e falo, você vai jogar como zagueiro único. E acredite que você tenha condição, é óbvio, eu dei sorte. O Facundo, que era um uruguaio, entra, primeira bola ele toca, empata 1-1. E quando acaba o jogo, o Muricy me chama e fala assim, exatamente isso que um treinador de São Paulo tem que fazer. Tinha a chance de empatar o jogo, poderia tomar o 2-0? Poderia, mas naquele dia deu certo, a gente empatou 1-1. E eu lembro que eu estava assistindo um outro jogo de uma categoria menor e o treinador do São Paulo fez o contrário, e o treinador do São Paulo teve uma chamada do pessoal de cima, olha, para estar no São Paulo não pode fazer isso. Então o que foi combinado foi cumprido. Quando eu vou para o Avaí, por isso que eu digo do discurso versus a ação, quando eu vou para o Avaí, eles diziam o seguinte, nós temos que colocar os jovens para jogar. E eu disse no primeiro papo, para pôr os jovens para jogar, nós temos que eliminar alguém mais velho, porque é ocupação de espaço. Vocês têm que limpar na condição financeira e a gente ainda tem que pôr os jovens para jogar. Então nós fizemos uma reunião e ficou decidido que 2 jogadores mais velhos seriam colocados no mercado e o clube recolocaria em outra situação. Resumindo a história, em abril, quando eu chego nas decisões com o Criciúma, a discussão interna era o seguinte, os meninos não podem jogar contra o Criciúma. Nós temos que jogar com essa rapaziada mais velha. E eu disse para o presidente na época, mas essa rapaziada mais velha eram os mesmos que há 3 meses atrás não serviam mais para o clube. E aí eu saio do Avaí, eu sou dispensado e continuo acompanhando o Avaí com o Morigno de treinador após a minha saída, o Gustavo Morigno, e depois do Gustavo veio o Barroca. E eu continuo acompanhando e eu vou vendo os meninos que eles queriam que jogasse, os meninos começam a sair, a ser dispensados do clube. Então vou dar um exemplo, tinha um zagueiro chamado Vitor, que a gente chamava de Vitão. Acaba o ano, o Vitão, que era um jogador que em janeiro o clube acreditava, e me pediram para que eu tentasse potencializar o menino e oferecer chance para ele jogar. Quando chega no final do ano, ele acaba dispensado. Então, assim, a pergunta que eu me faço é o seguinte, aquele discurso de dezembro era real, ou era de momento, ou era financeiro, não sei qual era, mas o discurso era diferente da ação. Então, para furar essa bolha que foi citada por você, André, é aquilo que o Praz falou, você tem que ganhar jogo, para que aí você consiga ter uma moral maior, para tentar colocar algumas ideias, e essa coisa da escrita, eu acredito que todos no Brasil tenham, ter uma ideia definida, uma ideia bem clara, mas se vão conseguir usar ou não, aí realmente é o momento que vai dizer. Alex, aproveitando esse gancho, não necessariamente pelos times que tu trabalhou, São Paulo e Avaí, mas tu passou por muitos clubes, conversou com muitos treinadores, com muitos diretores, com jogadores. Nessa questão da gestão, vai ao encontro do que tu está falando, que aconteceu no Avaí, tu acha que a maioria dos clubes brasileiros pelos quais tu passou, as pessoas que estão no comando, elas têm condição ou contratam alguém que tenha condição de dar esse suporte e de ter essa conversa com o treinador? Ou ainda é muito daquele torcedor apaixonado que vem para dentro do clube para trabalhar num ambiente profissional e não consegue ter essa relação de discussão realmente de futebol com o treinador? Não, nós não podemos generalizar. Tem muita gente boa na parte de cima, vamos assim dizer, que hoje senta com qualquer treinador, com qualquer membro de comissão técnica e o tema que for colocado na mesa relacionado a futebol, ele discute. Mas mesmo dos estatutários ou pessoas contratadas? Não, mesmo estatutário. Por exemplo, no Avaí tinha um estatutário chamado Bruno, que ele tinha feito alguma coisa relacionada a futebol na Inglaterra. O que acontece da diferença do estatutário para o cara que é contratado? O estatutário ele é muito ligado ao clube. Emoção.
Ele é muito... Então ele bate pelada no clube, ele joga carta no clube, se ele joga sinuca, ele joga sinuca no clube. Ele é muito... O torcedor é muito próximo dele. Ele não tem uma figura um pouco mais distante para ver a coisa de uma maneira mais fria. E eu até brinquei, não sei se eu plagiei, não sei se eu inventei a frase, mas muitas vezes em futebol, o dirigente enxerga com o ouvido. Ele está vendo ali o que está acontecendo na semana, ele está vendo o que foi treinado, ele está vendo o que a comissão técnica está fazendo no dia a dia, mas é mais importante o que ele ouve, a pressão que ele sofre através do telefone, através de rede social. Eu sempre conto uma história que quando eu ainda era jogador, 2014, o Curitiba contrata Dado Cavalcante. Nós vamos fazer uma pré-temporada em Foz do Iguaçu. Fiz também lá com o Curitiba. E aí, estamos em Foz do Iguaçu, num belo de um dia, acaba o treino, a gente encontra o Vanderlei Luxemburgo no hotel. A gente senta com o Vanderlei, conversa no Bourbon. E o Vanderlei, a gente começa a elogiar o Dado. O cara é bom, o moleque é bom, ele é bom treinador, nós estamos gostando. E o Vanderlei fala o seguinte, cara, tomara que realmente seja tudo isso que vocês estão falando. Agora, deixa começar os jogos, para ver como ele, Dado Cavalcante, vai lidar com isso e como quem está acima dele vai lidar com isso. Nós fizemos um Paranaense equilibrado dentro daquilo que era necessário e somos eliminados na semifinal para o Maringá. A meu ver, e do vestiário dos jogadores, a responsabilidade da não chegada na final era nossa. O trabalho do cara era bom, mas a responsabilidade era nossa. E a gente passou isso ali para o pessoal da diretoria. No dia seguinte, na semana seguinte, o Dado é demitido. E sai o Dado e eles contratam o Celso Rotti. Por que eu estou falando isso? O Dado pegou ali 3 meses de trabalho naquele período, então a gente tinha uma ideia, acabou eliminado num jogo contra o Maringá, que foi melhor do que nós, mas não pelo Dado, porque o Dado trabalhou bem, a gente dentro do campo não conseguiu resolver os problemas que surgiram. E eles contrataram o Celso, que era o oposto do Dado. E era o oposto do Dado como? Na preparação física, no treino, no que ele pedia, nas exigências. Então eu lembro que isso, até a gente assimilar o Celso Rotti e tentar esquecer o que o Dado tinha feito, a coisa já tinha escapado. Olá, Plihal. Olá, amigos. Alex, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, além de ter sido um admirador da sua carreira, que você sempre teve, do exemplo que nos deixou, da sua história como grande atleta que foi. Aliás, foi gandula também, viu, Plihal? Depois ele te conta essa história. Mas olha só, Alex, você está assumindo uma equipe no Campeonato Brasileiro no meio de uma temporada. Qual seria a sua atitude? Você tentaria, desde o primeiro treinamento, o encaixe das suas ideias, de uma metodologia já pré-concebida, ou você avaliaria primeiro o elenco e depois sim uma tomada de decisão? Um beijo no seu coração, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Os ventos londrinos, ventando em Londres, os ventos hein? londrinos participaram do Bola da Vez. Vocês viram, na primeira dividida do Felipe Luiz tinha um tigre atrás, você viu na cama? Agora a licença poética dos ventos londrinos. Deve estar frio lá na Europa. Assim, primeiro desejar sorte, né? O Dorival pegou um momento delicado, já com 2 amistosos bem complicadinhos na Europa. Tomara que líder e treinador vá super bem e depois na sequência da eliminatória leve de uma maneira mais tranquila, que infelizmente o Diniz não conseguiu. Eu olharia o que a gente tem no momento, né? Reconhecimento de ambiente. Se trocou o treinador e se chegou um treinador novo, no caso eu, tentar entender aquilo que está acontecendo. Eu acredito muito no ambiente do jogador, sabe? O jogador tem que confiar naquilo que está sendo passado para ele, porque muitas vezes a informação é passada e não alcança o atleta, e aí a partir disso tem problema, e nessas mudanças de treinador normalmente acontece isso. Então, tentar conversar com muita gente, ouvir muita gente que está ali dentro, me utilizar da maneira mais simples possível, e aí sim, a partir de um momento que as coisas derem uma regularizada ali, aí você começar a imaginar aquilo que, como falou o André, no mundo ideal, né? Na realidade inicial, você tem que
No meu caso, ouvir muito e atacar na urgência, naquilo que é urgente para aquele momento do clube. Mais 5 minutinhos de programa. André Kfouri. A família dos treinadores brasileiros, não sei se você pode responder essa pergunta com mais detalhes, te recebeu bem, mal, mais ou menos? Foi uma coisa mais calorosa do que você imaginava? Menos? Não, eu não tive problema nenhum. Não. Muito pelo contrário. Eu faço agradecimento sempre que possível ao Abel. O que o Abel fez comigo no Palmeiras, poucos treinadores fazem. Me abriu, entrei no Palmeiras durante uma semana, fiquei vendo tudo como se fosse um membro da comissão técnica. Tenho acesso ao Dorival, tenho acesso ao Fernando Diniz, estou falando os principais nomes, Claro. Mas converso com muitos treinadores que fazem bons trabalhos por aí e que não são tão reconhecidos, não são tão famosos no mercado nacional. Quando enfrentei os treinadores, sempre fiz questão de ir lá e trocar uma ideia, aprender alguma coisa. Nas licenças em que eu fiz, estava recheado de treinador, a gente sempre trocando ideia daquilo que um acredita, daquilo que um faz. Quando eu sou demitido do Avaí, eu visito 4 clubes, e os 4 clubes abriram a porta assim para mim de um jeito espetacular, com treinadores diferentes, com comissões técnicas diferentes. Então a recepção comigo ela foi super positiva e eu só posso agradecer. O planejamento da sua carreira é super traçado, sempre foi muito traçado, mesmo antes de você efetivamente começar a trabalhar como treinador. E você, desde o princípio, deixou claro que ficaria 2 anos na categoria de base e depois alçaria voos profissionais, futebol profissional. Quando o Dorival, que a gente acabou de ver, vai para a seleção brasileira, o São Paulo procura pelo seu substituto e, em determinado momento, falou-se, será ou cogitou-se, será que se o Alex tivesse permanecido no sub-20 do São Paulo, aquele plano do Muricy Ramalho de formar um treinador para o São Paulo não estaria finalizado com o Alex fazendo a transição do profissional, do sub-20 para o profissional? Me disseram, direção, que você teria grandes chances de ser o treinador do São Paulo, se isso tivesse acontecido. Você acredita nisso? Cara, não tenho uma posição firmada sobre, porque o que aconteceu? Eu fiz os 2 anos de contrato com o São Paulo, 21 e 22, e o ano termina na Taça São Paulo, né? Muita gente acha que o ano começa, mas não, no Sub-20 ele acaba na Taça São Paulo, a rapaziada entra de férias e recomeça. Nós encerramos o ano de 21 fazendo a final do Campeonato Brasileiro com o Internacional, o treinador era o Rogério Ceni, e começamos a montar a lista para jogar a Taça São Paulo de 22, com a participação do Rogério, porque o Rogério em algum momento poderia querer um daqueles meninos. E na lista inicial tem o Juan, é o único que o Rogério veta, porque o Juan segue para a equipe principal. E jogo a Taça São Paulo. Quando acaba a Taça São Paulo, que foi uma competição boa para todos, eu saio de férias. Na saída de férias, o Avaí me procura, o Goiás me procura, e eu falo para eles o seguinte, eu tenho um contrato com o São Paulo e eu vou cumprir, eu vou seguir o meu contrato. Me lembro disso. E não posso começar a minha carreira já quebrando um contrato, porque está aparecendo uma possibilidade de eu dirigir uma equipe principal, equipes boas, né? O Goiás e o Avaí. E quando eu retorno ao São Paulo, no mês de março de 2022, eu junto com o Biasotto e eu falo para o Biasotto, eu vou cumprir o meu contrato, e a partir do final eu sigo um outro caminho. Nesse período, o presidente Casares tenta ainda fazer com que eu mudasse de ideia para que eu seguisse mais para frente, com a sequência do Sub-20 para o ano de 23. E eu falo que não, que eu ia cumprir o meu contrato e ia seguir um outro caminho. E sigo. Se eu seria o treinador depois ou não, não dá para saber. Até porque, quando você tem um time de juniores, ele altera muito de acordo com o desenvolvimento do teu time. Se o teu time, quanto melhor for o teu time, mais difícil fica o teu trabalho, porque o time de cima começa a levar os seus jogadores. Sim. Então, no segundo ano, quando eu decido que não vou seguir, no meio da temporada, essa história é maravilhosa, toca o telefone na sala que eu trabalhava, a pessoa falou, o Muricy tá aí. Falei, vamos lá ver o que o Muricy quer. Quando eu chego na sala com o Muricy, o Belete está na sala.
E o Muricy, direto como ele falou, olha, Alex, você já disse que não segue, a gente já tentou fazer com que você Belletti mudasse será o de seu ideia. sucessor. O Belletti vai ser o novo treinador a partir do momento que você sair. Então não se assuste se você vê o Belletti aqui dentro. Eu falei, não, sem problema nenhum. Sento com o Belletti, explico mais ou menos o que estava acontecendo, principalmente dessa coisa de jogador subir e descer. E falei, cara, fica à vontade. Passou bastão. O que você precisar aí, eu estou à tua disposição. Sigo o meu trabalho até o final do Campeonato Paulista, acabo saindo. Temos que encerrar. Tá aí, galera, bate-papo bem legal do Alex com o pessoal do Bola da Vez da ESPN Brasil. Deixar os créditos aqui mais uma vez. O Alex batendo um papo aí com o André Plihal, Fernando Praz e o André Kfouri. Falando de tudo um pouco do São Paulo. Ele que se emociona, né, com o Pablo Maia e o Beraldo na seleção brasileira, jogadores aí que o Alex conhece muito bem. Vale lembrar, né, aquele ano que o Alex conseguiu chegar à final da Taça São Paulo, naquele ano ele chegou na final, perdeu para o Corinthians. Alex, que se tivesse seguido aí no São Paulo, acredito que teria grande chance, né, de ter assumido quando o Dorival Júnior foi para a seleção brasileira, né? Mas ele optou por sair. Foi pro Avaí, não deu muito certo por lá, mas boa sorte, né, na carreira do Alex aí. Ele tem tudo para ser um grande treinador do São Paulo mesmo aí com a garotada. Ele fez um belo trabalho, optou por não continuar, né, como ele bem explicou aí, mas é um cara que tem tudo, né, para ser um baita treinador, né? Tem todo meu respeito aí, o Alex. Ele falando aí do Pablo Maia e do Beraldo. O Beraldo ontem que foi titular pela seleção brasileira, jogou demais ali. A dupla de zaga ontem foi muito bem, o Beraldo e o Fabrício Bruno. Aliás, a seleção, né, jogou bem demais ontem, fez uma boa partida. Muita gente estava desacreditando, né, da seleção, achando que a Inglaterra ia atropelar. Muita gente criticando também a escolha do Dorival Júnior, por conta que ele tinha escolhido aí o Beraldo e o Fabrício Bruno, mas os caras foram muito bem ali. A defesa ontem foi bem demais, conseguiram parar o ataque da Inglaterra. E o Beraldo, que deixou o São Paulo recentemente, titular absoluto lá no PSG, joga muita bola, um zagueiro jovem que o torcedor São Paulino sente muitas saudades, né, do Beraldo. Pablo Maia, que para mim, agora no momento, é o melhor jogador do São Paulo, joga demais. O cara parece que quando tá ali em campo, parece que tem uns 10 Pablo Maia, né? O cara tá em todos os lugares do campo, joga muita bola. Não é à toa que foi convocado para a seleção brasileira. Merecidíssimo aí. Então vamos aguardar. São Paulo que segue a preparação para estreia na Libertadores contra o Tadieres. O torcedor tá um pouco assim desconfiado, né, do trabalho do Carpini, porque o time não tá jogando um bom futebol, mas vamos aguardar, né? Trouxe esse trecho aí bem interessante do Bola da Vez, o Alex participando, falando um pouco aí da época que teve no São Paulo, falando também do Beraldo, Pablo Maia, que jogadores que ele conhece muito bem, trabalhou com eles lá no Sub-20. Alex tem o respeito, né, do torcedor são paulino, principalmente pelo que ele fez. Ele é ídolo também dos outros times por onde passou, mas tem o respeito, né, do torcedor do São Paulo. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Torcedor Tricolor, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até a próxima, galera.